Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula sobre tangente de um arco trigonométrico. Na aula de hoje eu vou falar com vocês sobre redução ao primeiro quadrante, que nós já fizemos com seno e com cosseno. O que é a redução ao primeiro quadrante? É pegar os valores do segundo, do terceiro e do quarto quadrante e levar para o primeiro quadrante, tá? Nessa tabela rosa que eu tenho aqui, nós temos somente os ângulos do primeiro quadrante, tá? Então, no primeiro quadrante, a tangente é positiva, por isso que está escrito raiz de 3 sobre 3, para ser a tangente de 30, tangente de 45, que é 1, e tangente de 60, que é raiz de 3, tá? Mas eu tenho que analisar quais são os simétricos desses ângulos no segundo, no terceiro e no quarto quadrante, porque isso vai definir o sinal da tangente. Tranquilo? Então, no segundo quadrante, o simétrico de π sobre 6 vai ser 5π sobre 6. Vou colocar aqui, 5π sobre 6, tá? A tangente, ela é negativa no segundo quadrante, mas é só no segundo quadrante? Não, ela também é negativa no quarto. E o simétrico de π sobre 6 no quarto quadrante vai ser 11π sobre 6. Tranquilo? No de 45, no segundo quadrante, o simétrico dele é 3π sobre 4. Já no quarto quadrante, o simétrico dele vai ser 7π sobre 4, ok? E por fim, no segundo quadrante, o simétrico de π sobre 3 é 2π sobre 3. Lá no quarto quadrante, o simétrico dele vai ser 5π sobre 6. E para que eu coloquei esses valores? Para mostrar para vocês que a tangente deles vai ser um valor negativo. Então, vai ser menos raiz de 3 sobre 3. A tangente de 3π sobre 4 e 7π sobre 4 é menos 1. E a tangente de 2π sobre 3 e de 5π sobre 6 vai ser menos raiz de 3. Tá? E, claro, não posso esquecer o terceiro quadrante. Então, o simétrico de π sobre 6 no terceiro quadrante vai ser 7π sobre 6. E a tangente dele vai ser positiva, raiz de 3 sobre 3, tá? Já o simétrico de π sobre 4 lá no terceiro quadrante vai ser 5π sobre 4. E isso quer dizer que a tangente ela é positiva. Então, ela é positiva no π sobre 4, no 5π sobre 4, tá? E, por fim, o simétrico de π sobre 6 no terceiro quadrante vai ser 4π sobre 3, que vai me gerar uma tangente positiva. Então, a tangente é positiva para π sobre 3 e 4π sobre 3. Ok? Então, dependendo do ângulo, dependendo do quadrante, a gente vai ter tangentes com sinais diferentes. Para generalizar, eu vou usar essa circunferência aqui, ó. O que ela representa para a gente? Ela mostra em função de alfa. Você já sabe que alfa é qualquer ângulo entre 0 e π sobre 2. Qualquer ângulo do primeiro quadrante sempre será alfa. E isso que eu estou falando para vocês não é novidade, porque eu já falei sobre isso na aula de seno e de cosseno. Qualquer ângulo que está entre 90 e 180, a gente chama de 180 menos alfa. Tranquilo? Qualquer ângulo do terceiro quadrante que está entre π e 3π sobre 2 é um ângulo no formato de 180 mais alfa. E agora, qualquer ângulo entre 3π sobre 2 e 0 é um ângulo, e 2π é um ângulo do quarto quadrante, ou seja, qualquer ângulo no formato de 360 menos alfa é um ângulo do quarto quadrante. Então, vocês já sabem que a tangente ela é positiva no primeiro quadrante, o que significa dizer que tangente de alfa é positiva, assim como a tangente lá no terceiro quadrante. Então, essa tangente aqui, ó, ela é positiva também. Tranquilo? E agora, gente, a tangente no segundo quadrante, ou seja, a tangente de 180 menos alfa e de 360 menos alfa, ela vai te gerar uma tangente negativa, que é toda essa parte de baixo aqui, ó.
Então, eu tenho uma tangente negativa e no primeiro e no terceiro quadrante eu tenho uma tangente positiva. Tranquilo? Então, de forma geral, qualquer ângulo do segundo quadrante vai ter uma tangente negativa, tá? Tá aqui, ó, negativa. Eu vou trocar a cor da caneta aqui para deixar bem claro para vocês. Qualquer ângulo do segundo quadrante e do quarto quadrante, a tangente vai ser igual à do primeiro quadrante, só que negativa. E qualquer ângulo do terceiro e do primeiro quadrante vai te gerar uma tangente positiva. É o mesmo valor do primeiro quadrante, ok? Importantíssimo ter esse domínio. Então, pessoal, vamos começar agora a resolver exemplos, tá? De aplicação. Consultando o valor da tabela trigonométrica dos arcos notáveis, determine o valor de tangente de 120. Então, vamos lá. Letra A, tangente de 120. Então, primeiro eu tenho que descobrir quem é o simétrico de 120 no primeiro quadrante. E a gente já sabe que o simétrico dele é de 60. Então, a tangente de 120 é igual à tangente de 60. E pela tabela, a tangente de 60 vale raiz de 3. Só que eu não posso dar isso como finalizado, porque minha pergunta está em qual quadrante? A tangente de 120 está lá no segundo quadrante. E a tangente lá, ela é negativa, ok? E acabou a questão aí. Próximo. Letra B. Tangente de 7π sobre 6. Eu tenho que encontrar o simétrico dele no primeiro quadrante. O simétrico dele lá no primeiro quadrante é o π sobre 6, né? O próprio denominador já te entrega isso. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Aí você vai olhar para a pergunta, tá? 7π sobre 6 está em qual quadrante? Está lá no terceiro quadrante. E a tangente lá é positiva, ok? Vamos lá, letra C. Tangente de 300. Tangente de 300 graus. Eu tenho que encontrar o simétrico dele lá no primeiro quadrante. O simétrico dele é 60, ok? Qual é a tangente de 60? Raiz de 3. Aí você vem para a pergunta. 300 está em qual quadrante? Ele está lá no quarto quadrante. Então, essa tangente, ela é negativa. E, por fim, eu coloquei aqui nesse exemplo, tangente de 17π sobre 6, que não é um ângulo conhecido da primeira volta, tá? Então, vamos descobrir quem é o simétrico dele lá na primeira volta. Para descobrir quem é o simétrico dele lá na primeira volta positiva, eu tenho que reescrever esse número. Então, 17π sobre 6, tá? É a mesma coisa que 12π sobre 6 mais 5π sobre 6. Tranquilo? Esse valor aqui tem que ser um múltiplo de 2π, tem que ser par. E nesse caso né? Que já dá o próprio 2π, então tá tudo bem. O que interessa pra gente é isso daqui, ó. 5π sobre 6. Então, melhorando, né? Reorganizando nossos cálculos, nós temos o seguinte. Tangente de 17π sobre 6 é igual a tangente de 5π sobre 6, que já está lá na primeira volta. Mas 5π sobre 6, pessoal, não é do primeiro quadrante, então eu tenho que descobrir em qual quadrante que ele está, tá? Quem é o simétrico dele lá no primeiro quadrante. Então, vai ser igual a tangente de π sobre 6, que é a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Mas qual o sinal que eu vou usar? O sinal da pergunta, tá? Em qual quadrante está 5π sobre 6? 17π sobre 6 e 5π sobre 6 são arcos côngruos, ou seja, eles ocupam o mesmo lugar na circunferência, tá? E onde está 5π sobre 6? Está onde, gente? Está lá no segundo quadrante. Então, essa tangente tem que ser negativa. Tranquilo? Então, é dessa forma que você tem que resolver esses exercícios aí. Tem alguns alunos que gostam de fazer a resolução gráfica, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como que seria essa resolução gráfica. Então, vamos lá para tangente
tangente de 17 π sobre 6. Você vai fazer todo aquele desenvolvimento, ou seja, vai ser igual a tangente de 5π sobre 6, que é igual a tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Só que quando o aluno quer fazer a forma gráfica, ele está pensando da seguinte maneira, ó. Opa. Aqui. Pensa aqui na circunferência trigonométrica. Eixo do seno. Eixo do cosseno. E o eixo das tangentes, tá? É só um esboço, tá, pessoal? Tá super feio isso aqui, peraí. Melhorou um pouquinho. Então, vamos lá. Primeiro, o aluno que gosta de fazer graficamente, ele vai interpretar onde é que está 17π sobre 6. Então, a gente já descobriu que está lá no 5π sobre 6. E onde está 5π sobre 6, pessoal? Ele está aqui, ó, no segundo quadrante. Ele está bem aqui, ó. 5π sobre 6. Está ocupando o mesmo lugar geométrico de 17π sobre 6. Mas quem é o simétrico dele? Lá no primeiro quadrante, vai ser o do π sobre 6, ó. Qual é a tangente de π sobre 6? Ou seja, tangente de 30, tá? Vai ser raiz de 3 sobre 3. Mas qual vai ser o sinal? Aí você vai ter que levar essa tangente aqui da pergunta lá para o eixo das tangentes, tá? Então, você percebe que é uma tangente negativa. Esse espaço aqui, ele equivale a raiz de 3 sobre 3 negativo. Pessoal, eu errei bem aqui, tá? Mas foi só na cópia. Isso aqui é 6. Então, tem aluno que gosta de fazer essa representação gráfica, mas não é obrigatório, tá? Eu vou fazer aqui a grosso modo, tá? Sem ficar fazendo um desenho bonitinho, para vocês verem como é que é. Se fosse a tangente, a gente fez agora há pouco, de 7π sobre 6. Aí, eu ia fazer a circunferência trigonométrica, ia ver quem é o simétrico dele, também é de 30, tá aqui, mas 7π sobre 3 está lá no terceiro quadrante. 7π sobre 6 está lá no terceiro quadrante. E essa tangente, olha só, essa tangente, ela tem que ser positiva. Pronto. Ok? É isso que você tem que fazer. Voltando agora ao nosso segundo exemplo. Simplifica a expressão. Tangente de 180 mais x, mais tangente de 180 menos x, mais tangente de 360 menos x, tudo isso dividido por seno de 360 menos x. Primeiro, tangente de 180 menos x, é uma tangente que está lá no terceiro quadrante. Então, se ela está no terceiro quadrante, qual é o valor dessa tangente? É uma tangente positiva, então ela equivale à tangente de x, mais tangente de 180 menos x, é uma tangente que está lá no segundo quadrante, e essa tangente, ela é negativa. Mais tangente de 360 menos x é uma tangente que está lá no quarto quadrante, e essa tangente, ela é negativa também. Ok? Tudo isso dividido por seno de 360 menos x, ou seja, é o seno lá no quarto quadrante. E vocês já devem saber que esse seno, ele é negativo. Ajustando o sinal aqui, nós temos tangente de x menos tangente de x menos tangente de x. Tudo isso dividido por seno menos seno de x. Tranquilo? Daqui você já consegue enxergar que tem uma tangente positiva que vai cortar com essa daqui. E eu fico com o seguinte, eu fiquei com menos tangente de x dividido por menos seno de x. Só que vocês já sabem que tangente é a mesma coisa que seno dividido por cosseno. E também está dividido por menos seno. Ok? Divisão de fração, pessoal. Escreva a primeira fração, que é seno de x sobre cosseno de x.
e divido pelo inverso da segunda, ou seja, 1 menos seno de x. Esse seno, com esse seno, você já pode simplificar, ok? Menos com menos aí ele vai ficar positivo, e você vai fechar com 1 sobre cosseno de x. Então, eu fecho minha resposta como sendo a simplificação 1 sobre cosseno de x. Tranquilo? Agora, no próximo quadro, o exercício de aplicação. Ok? Obrigada.